Então a gente vai começar com o versículo número 1, que diz: bem-aventurado. O que será que quer dizer essa questão de ser bem-aventurado? Nas minhas pesquisas, no meu dia a dia, nas minhas descobertas, que desde que eu me conheço por gente, eu sou cristã evangélica, então a gente vai sendo inserido, enchido de fase em fase na nossa vida sobre os temas da palavra de Deus. Então, normalmente, bem-aventurado é pessoa feliz. Só que na Bíblia, se você for procurar no sentido grego, hebraico, diz que é mais feliz. São pessoas mais felizes. Elas são mais felizes porque elas possuem muita coisa? Muitos bens? Porque é mais bonito? Ou porque tem cor diferente? Ou porque o cabelo é diferente? Não. Nosso dia a dia, o mundo que eu falo é as pessoas à nossa volta, de uma forma globalizada. Diz que para você ser considerado top, você tem que estar dentro de umas regras de aparência. Para você ser bem sucedido, você tem que estar dentro de umas regras financeiras ou regras de conhecimento. Então, assim, a nossa volta diz sobre algumas regras. Mas a única regra exclusiva aqui da Bíblia, desse salmo que eu estou lendo com vocês e conversando com vocês, em ser bem-aventurado, em ser feliz ou em ser mais que feliz, é a gente temer a Deus e reconhecer a presença de Deus na nossa vida, tá bem? Então, basicamente a gente vai conversar sobre isso. Então, como que eu reconheço? Como que eu percebo se eu sou feliz? Então, aqui a gente não vai entrar se eu sou bonito ou feio, se eu sou baixo ou sou alto, se a minha cor é essa ou aquela, se eu tenho dinheiro ou não tenho, se os meus pais têm dinheiro ou não tenho, se eu tenho uma casa X ou um carro Y. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou querendo abordar com você o nosso status de ser e não de ter. Porque, queridos, olha, se fosse a questão de ter, pessoas que têm muito, pessoas que possuem muito, não seriam pessoas infelizes, pessoas que se suicidam, pessoas que separam, pessoas que se envolvem em drogas, pessoas que se envolvem em situações ilícitas. Então, assim, não é o dinheiro que nos capacita, não é o dinheiro que nos traz felicidade. Ele é um tema importante, porque sem ele também a gente não sobrevive. Mas ele não é a base do nosso ser. Ok? O versículo 1, olha. O homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então a gente vai entender aqui o que é justo, o que é ímpio. Pessoa justa, eu coloquei como definição aqui, não se trata de uma pessoa 100% correta. O justo da palavra de Deus não é aquela pessoa que faz tudo direitinho, não é isso. Em exclusivo do Salmo 1, pessoa justa são pessoas que temem a Deus. O que é temer a Deus? É você se importar com o que Deus pensa a respeito daquilo que você quer, a respeito daquilo que você está buscando, a respeito do seu modo de viver, do seu modo de ser. Então, você sendo uma pessoa justa, a opinião de Deus a seu respeito, a opinião de Deus mediante a vida que você está construindo, que vai definir você como justo ou não. Tá ok? O ímpio vem da palavra impiedade, de cruel, de maldade, de ter prazer em ser mal. Então, normalmente uma pessoa má, dificilmente ela vai ouvir alguém. Vocês devem conhecer meninos da idade de vocês e meninas que o pai falando dá no mesmo, a avó, o vô, o professor ou alguém que cuida, a pessoa está falando, ela está andando, ou não diz uma palavra, mas também não obedece em nada, não escuta em nada, né? Então são pessoas que vivem a sua maneira. E, gente, eu vou contar uma situação para vocês, por eu ser mais velha, por eu ser mais vivida. Essa geração, a geração de pessoas de
35 anos para baixo é uma geração que teve assim mais recurso para se dar bem. Por quê? Porque a tecnologia trouxe muito benefício, muito benefício mesmo. Então é uma geração que tem tudo assim para arrebentar, no sentido de ser inteligente, no sentido de ter as melhores oportunidades, no sentido de ter uma vida financeira já engajada, com pouco tempo de idade. Mas é uma geração mais sofrida. E não sou eu que estou falando por falar ou concluindo da minha maneira. São estatísticas. Então, olha, veja para vocês verem que contraste. É uma geração que tem tudo mais à mão. E aí eu vou ser repetitiva mais um pouquinho aqui, tá? Que às vezes a gente fala muito disso, mas é uma realidade, que não tem como você deixar de não fazer um paralelo, de prestar atenção nessa comparação. Na minha época, e eu não sou tão velha assim, né? A gente tinha que ir na biblioteca fazer as nossas pesquisas. As igrejas tinham um monte de bibliotecas. Aqui mesmo, quando eu vim, no comecinho, tinha um stand que a gente escolhia os livros que a gente queria levar para casa para ler durante a semana. Então era comum a gente ter que ir em um lugar, pegar o que a gente precisava em relação ao tema da pesquisa e levar para casa para a gente estudar. Então era muito mais trabalhoso, se vocês observarem. Hoje em dia, gente, é um toque no celular, você tem um monte relacionado ao tema que você precisa estudar. E nem por isso a galera de hoje é mais inteligente, está mais desenvolvida. Pelo contrário, a geração de hoje, infelizmente, está muito mais envolvida em drogas, em pornografia, em coisas ilícitas, se sentindo vazio, sem um sentimento de pertencimento. Os jovens de hoje estão extremamente desanimados, ou acham que as coisas para darem certo tem que ser muito fáceis, ou se desanimam porque a busca é muito difícil. Então, assim, é uma situação assim, muito interessante e triste ao mesmo tempo. É uma geração que poderia ter tudo à mão, aliás, tem todo o conhecimento à mão, mas não sabe usar, não sabe como usá-la em benefício próprio. Não estou falando que é para o seu pai, para sua mãe, não, é para você. A inteligência, a única coisa que as pessoas não podem arrancar da sua vida é o seu status de ser inteligente. Como que arranca isso? Não tem como. Então, são coisas que a geração está deixando passar e está trazendo assim, um sentimento muito de insatisfação no coração de muitos jovens. E aí eu faço a leitura do quê? É uma geração também que não quer ser obediente a nada. E por que eu comecei a falar tudo isso com vocês agora? Porque quando a gente não obedece, quando a gente não tem esse senso de o outro é mais velho que eu, o outro viveu mais, então certamente ele tem mais informação. Aí qual que seria o ideal então para nós? A geração de hoje com a minha geração. Comparar as informações para ver se encaixa de alguma forma a informação do meu pai, que eu acho que é ultrapassada, com a minha, que eu acho que é atual. Só que vocês, nem a comparação vocês fazem, vocês rejeitam de cara. Ah, nada a ver. Eu escuto muito isso lá em casa, nada a ver. Então, de uma forma inteligente e madura para a idade de vocês, lógico que aqui a gente tem vários perfis de idade, o ideal seria isso, queridos, fazer comparações. O que a minha mãe, meu pai, meu professor, meu instrutor ou quem quer que seja que esteja falando comigo, avaliar a fala de quem está falando com você e comparar com a sua, com aquilo que você acha também importante, porque não é, o caminho não é esse. É desconsiderar a fala do outro. Isso é falta de respeito. Não é dessa maneira mesmo. Não é o seu pai dizendo que madeira é pedra. Não é dessa maneira. É a forma com que as coisas são conduzidas. E por conta dessa geração não ter essa, esse entendimento de fazer esse paralelo entre a fala da minha mãe, a fala do meu pai e a minha, ou o que meu pai está dizendo, minha mãe está dizendo, o que eu quero. É possível, tem que ser racional, queridos. Tem que ser racional
em relação à sua idade, em relação à sua forma de vida, ao seu padrão de vida. Tem que ter coerência, senão você vai ser um cara, uma menina muito frustrada e não vai pra frente. Então, a primeira diferença para você se dar bem é você perguntar para você: sou justo ou eu tenho um quê de ímpio? Eu tenho uma tendência de ser uma pessoa mais para justo, e aqui a gente diz que ser justo não é ser 100% correto, e sim 100% temente a Deus. Ou eu tenho uma tendência de ser ímpio? As pessoas estão falando comigo, eu não estou nem aí, eu faço da minha maneira, eu sou meio maldoso ou maldosa. Então, faça uma reflexão, como que eu estou no meu momento, mais para justo ou mais para ímpio?